Bom, para nossa aula de história, eu vou estar explicando um assunto aparentemente grande que foi dividido em 3 partes. Como nós temos aula no dia de quarta-feira, esse assunto foi enviado no dia 16, no dia 23 e a última parte foi enviada no dia 30. E hoje, dia 7, eu estarei fazendo a videoaula a respeito desse assunto aqui, olha. Observe comigo aqui, olha, no dia 16 eu enviei a primeira parte do assunto, primeiro os núcleos populacionais. A segunda parte foi enviada lá no dia 23. Vejam aqui, ó, segunda parte, no dia 23. A segunda parte do assunto, primeiro núcleos populacionais. E a terceira e última parte foi enviada no dia 30. Aqui era. Terceira e última parte do assunto. Primeiros núcleos populacionais. Então, é esse assunto aqui, olha. A primeira parte, como vocês podem ver, foi enviada no dia 16, fala sobre o povoado de Macapá. A segunda parte fala sobre a fundação da vila de Macapá, enviado no dia 23. E a terceira e última parte fala sobre a fundação da cidade, quando Macapá se tornou a capital do território federal e o primeiro prefeito eleito, enviado no dia 30 de setembro. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou dividir essas 3 partes em 2 vídeos, sendo gravado no dia de hoje falando sobre o povoado e a fundação da vila de São José de Macapá. A terceira parte vai ficar lá para a próxima quarta-feira. Então, vamos à aula. Vejam aqui, ó. Nós temos uma foto antiga aqui da cidade de Macapá. Vocês podem ver aqui ao fundo. Consegue localizar aqui ao fundo a fortaleza? Fortaleza, bem aqui ao fundo. E toda essa área aqui é aonde atualmente tem aqueles quiosques e que é chamado de Beira-Rio. Vejam as residências aqui, todas de madeira. Vamos lá com o assunto então. O título é Primeiros Núcleos Populacionais. Como vai falar da formação dos primeiros núcleos populacionais de Macapá, é sobre isso que nós vamos tratar. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vejam aqui, ó, povoado de Macapá. Vejam aqui, ó. De Macapá. Quando os portugueses chegaram ao Amapá, quando os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram aqui no Amapá, os índios já habitavam essa região. Então, quando os portugueses chegaram aqui, não estava deserto. Existiam muitos índios morando por aqui. Tá? Então, viram que os portugueses invadiram a nossa região. Então, vejam aqui nesse desenho não, nesse mapa aqui que representa, em verde está representado as colônias portuguesas, o Brasil foi uma delas. Aqui, nós temos aqui o Brasil, no continente americano, que é o que nós estamos estudando. Então, os portugueses saíram lá de Portugal
Bom, como eu estava dizendo, os portugueses saíram lá de Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico e vieram aqui para o Brasil. Nós podemos ver aqui em detalhe o nosso país, o Brasil, e lá acima o Amapá, que é o nosso estado. Agora, em destaque aqui ao Amapá, nós vamos estudar mais adiante, só que eu já estou adiantando. O nosso estado ele é dividido em 16 municípios. Olha aqui, por exemplo, Laranjal do Jari, ó, esse município grande. Vitória do Jari, Santana, Oiapoque aqui, ó. E esse destacado em verde aqui é Macapá. Então é sobre o povoamento que aconteceu, os primeiros núcleos populacionais que aconteceram no nosso estado, que é o objeto de nosso estudo. Falaremos sobre a cidade de Macapá, primeiro núcleos populacionais aqui de Macapá. Então, olha, os ingleses, holandeses, os holandeses, irlandeses e franceses, esses 4 países, eles começaram a invadir essa região, que é formada pelo Amapá. Então, para não perder as terras, todas essas terras aqui, principalmente o Polo Central, que é aqui Macapá, o governo português, temendo perder a região, porque esses 4 países aqui, ó, estavam invadindo, ele deu início ao povoamento de Macapá. Ele precisava trazer pessoas portuguesas para morar aqui, para poder ratificar que a terra não estava deserta, apesar de nunca estar deserta, já que, como nós vimos no começo, os índios habitavam essa região. Só que os portugueses, eles ignoraram. Para eles, os índios não eram pessoas, eram animais e, portanto, não eram donos de terra. Então, os portugueses chegaram, tomaram conta da terra e outros povos, como os ingleses, os franceses, os holandeses e os irlandeses também tinham o mesmo pensamento, queriam invadir. E para tomar posse da terra, o governo português, que já tinha chegado antes aqui, vocês devem lembrar lá do tempo do Tratado de Tordesilhas, que os portugueses tinham lá uma briga contra os espanhóis pelas terras, aí fizeram o Tratado de Tordesilhas para evitar essa confusão, esse desacordo. Então, desde lá, os portugueses já eram donos praticamente de toda a metade do Brasil. E com a chegada desses outros países, para não perder a terra, o governo português deu início ao povoamento de Macapá. Ele tinha que trazer pessoas para morar aqui, para dizer que a terra pertencia a Portugal. E quando foi que começou esse povoamento? Olha essa data importante aqui, ó. Em 1738, o governo português enviou o primeiro destacamento militar. Para povoar a região de Macapá. Então, o que esse parágrafo vem dizer? É que esse primeiro destacamento militar que o governo português trouxe para cá, para Macapá, para povoar a região, eram famílias. Nós podemos ver aqui nessa fotografia, a Fortaleza de São José, a parte de cima da Fortaleza de São José, e os soldados, esses militares, trouxeram as suas famílias para morarem juntos. Isso aconteceu em 1738. Isso foi uma ordem do governo português. Então, no primeiro momento, esses militares, juntamente com seus familiares, moravam dentro da fortaleza. Aquelas casas que
hoje existe dentro da fortaleza. Nós podemos ver na foto seguinte, vou mostrar aqui rapidamente. Ó. Então, existiam casas dentro da fortaleza, hoje não são tantas, mas eram as moradas de alguns dos militares de alta patente que moravam aqui. Outros construíam suas casas ao lado da fortaleza, porque foi a partir da fortaleza que a cidade surgiu, que é o que vem dizer bem aqui nesse parágrafo. Aqui, ó. Essas famílias de militares se fixaram bem próximo onde hoje se encontra a fortaleza de São José de Macapá. Lembrando que no começo da construção da fortaleza, tem aqui a fortaleza, quando ela foi construída pela primeira vez, ela não era construída de pedra, ela foi construída de madeira, exatamente no local onde existe a fortaleza hoje. Isso nós vamos ver mais adiante. Então, só reforçando esse parágrafo aqui, os militares traziam os seus familiares, e a residência era construída próximo aonde hoje é a fortaleza de São José de Macapá. Essa foto aqui antiga, claro que não é da época, ela não é de 1738, é uma 1738 é século XVIII. Essa foto aqui é do século XX, quando a fortaleza já era feita do jeito que é, de pedra. Só que as residências, vejam que os moradores, mesmo nessa época, no século XX, os moradores sempre procuravam fixar sua residência próxima à fortaleza. Como eu falei para vocês, olha, vejam aqui a fortaleza de São José. Aqui é uma foto atual, a fortaleza como ela está hoje, bem urbanizada, bem tratada, cuidada. Aqui nós temos uma foto dela sem essa vegetação, sem essa cobertura vegetal. E algumas ruas aqui ainda não estavam do modo como está hoje. E essa outra fotografia nós podemos ver Macapá realmente sem aquela parte da orla aqui. Ó. Vejam que essa parte toda aqui ela ainda não foi concretizada. E a cidade crescendo a partir da fortaleza. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui a fortaleza e as pessoas vinham, construíam suas casas a partir dela. Viram? Então, foi a partir desse monumento, que hoje é um dos monumentos mais imponentes do Brasil, foi a partir daí que Macapá começou a crescer. E as primeiras famílias, que eram família dos militares, eles construíam as casas deles próximo à fortaleza, justamente pela questão da segurança. Nós vamos ver mais adiante que a fortaleza ela servia para proteger a hegemonia, para garantir a hegemonia portuguesa do local, para manter a terra, a região como sendo da colônia, da coroa portuguesa, e ao mesmo tempo garantir a segurança dos moradores. Então, nesse próximo parágrafo aqui, olha, nessa área próxima da fortaleza, os moradores construíam suas casas bastante simples. Eram casas simples, com materiais do próprio local, como palha, caraná, madeira. Nós temos aqui alguns exemplos de residência que existe hoje por aí, principalmente no Nordeste, tem muitas casas desse modo aqui. Mas, antigamente, os moradores que aqui chegavam, eles construíam suas casas com materiais que eles encontravam próximo do local onde iam construir a casa dele. Se tivesse madeira, eles construiriam uma casa de madeira. Se não tivesse palha para cobertura do teto, caraná. Então, o importante era ter. Essa era a ordem da coroa portuguesa. Construam casas para quando os invasores chegar, eles
perceberem que a terra não está vazia, que não está abandonada. Então, nós temos aqui modelos, porque existiam casas mais sofisticadas, aquelas pessoas que podiam construir casas mais resistentes, e aquelas outras que não podiam, que construíam casas bem simples, mesmo de madeira, de palha e etc. Olha essa foto antiga aqui. Que mostra, olha aqui, a primeira ponte Eliezer Levi, ainda de madeira. Ela, no passado aí, ela pegou fogo, mas a partir dela nós podemos visualizar aqui essa parte de trás. A fortaleza está mais ou menos nesse local aqui, a parte de trás da fortaleza, onde tinha uma praia aqui, não tinha aquela proteção contra a força do rio. Veja aqui também a frente da cidade como era. Não era urbanizada ainda, era bem rústica. E a necessidade da defesa da área fez com que os militares construíssem um forte de madeira, aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. A primeira fortaleza construída, ela foi de madeira. E ela foi construída aonde hoje se encontra a fortaleza de São José de Macapá. Então era preciso construir uma fortificação. E os militares da época, do século XVIII, eles construíram a fortaleza com o que tinha ali. O que tinha muito era madeira. Então a primeira fortificação, a primeira fortaleza construída, ela foi de madeira. Nós temos exemplos aqui de algumas fortalezas. Essa daqui é de Macapá, mas se vocês observarem, o desenho praticamente é o mesmo, de uma outra fortaleza portuguesa lá na África. Então vejam que os portugueses eles sempre mantinham o mesmo desenho, porque sendo construída nesse formato, eles poderiam visualizar o inimigo de todos os lados, tanto norte, sul, leste, oeste, e aqui está a nossa fortaleza. Observe que nesse período, eu não sei qual é a data dessa foto, mas se vocês observarem bem aqui, olha, se vocês observarem esse prédio aqui, que é o Mercado Central, hoje ele está assim, ó. E ele fica na frente da fortaleza. Viram aqui? E em cima da fortaleza, antigamente era tudo arborizada. Veja que tem muitas árvores em cima. Realmente era a morada dos militares aqui. E os familiares deles construíam casas aqui fora, como já foi dito. Olha aqui essa outra data importante também. 1751. Em 1751, o governo do estado do Pará, olha lá o nome do governador do estado do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nome bastante conhecido por aqui, é até nome de rua. Ele mandou novas famílias de soldados e colonos da ilha de Açores. Essa ilha de Açores, nós podemos ver bem aqui, ó, nessa região aqui do Oceano Atlântico. Nós temos aqui o Brasil, olha aqui o Brasil. Essa parte do mapa aqui escurecida é Portugal, e aonde está essa estrela fica esse grupo de ilhas aqui, ó, que é chamado Açores. Então são as ilhas que pertencem a Portugal. Então o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era o governador responsável
pela nossa região. Antigamente não existia Macapá. Essa nossa região pertencia ao Pará. Então, ele mandou que novas famílias de soldados que moravam lá em Açores, na ilha de Açores, viessem para cá, para Macapá. Isso aconteceu quando? Em 1751. Data bastante importante. Então o povoado ele cresceu rapidamente. O povoado rapidamente foi crescendo e também cresceu a necessidade de se implantar instituições públicas, como escolas. À medida que as pessoas vinham chegando, eles precisavam de escolas para que seus filhos pudessem estudar, postos de saúde e atividade comercial. Foi aí que surgiu a construção do Mercado Central. Olha aqui, o Mercado Central, que é aquela foto que eu acabei de mostrar para vocês, que foi construída na frente da Fortaleza de São José de Macapá. Então, o povoado ele continuou crescendo, porque as pessoas vinham chegando. O governo mandava que as pessoas viessem das ilhas para morar para cá, justamente para garantir que as terras continuassem pertencendo a Portugal. Então, assim que, à medida que o povoado vai crescendo, ele deixa de se tornar povoado e passa a se tornar vila. Eu vou tentar fazer para vocês aqui, representar em desenho aqui para vocês. Então vejam, imagina que esse quadro aqui é a fortaleza, aí o governo continua trazendo novas famílias e o povoado vai crescendo. Vai crescendo. Então, quando já tem um número considerável de pessoas morando aqui, há a necessidade comercial para que eles possam fazer suas compras. Também há a necessidade de que os filhos deles possam estudar. Então, precisa construir escolas. E a questão também das pessoas adoecerem. Então, é necessário que construa também posto de saúde. Então, o povoado ele foi crescendo. Foi crescendo, até que ele estava tão grande que não podia mais ser chamado de povoado. Quando um povoado cresce muito, ele deixa de ser classificado como povoado e ele passa a ser chamado de vila. E isso aconteceu em 4 de fevereiro de 1758, quando não dava mais para considerar Macapá como povoado de Macapá, e o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele mudou a categoria Macapá em 4 de fevereiro de 1758, deixou de ser considerado povoado e passou a ser considerado vila. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Tá? Então nós vamos ficar até aqui, nessa primeira parte da videoaula sobre os primeiros núcleos populacionais. E a partir da fundação da Vila de São José de Macapá, aqui olha, a fundação da Vila de São José de Macapá, nós vamos estudar na próxima aula de História, tá certo? Então vamos parando por aqui.